Meu nome é Jonas Macedo e eu tô aqui com Douglas Santelano. Douglas Santelano. Meu amigo, o povo só fala do coronavírus. Economicamente, politicamente, o corona tá em todo lugar e tá assustando a galera, né? Assim, tá assustando as pessoas. Inclusive o presidente, né? O idiota, né? Porque ele leu lá o livro lá do idiota lá também. Ele disse que o corona era um fake news, né? Era uma coisa, não, isso aí é invenção. Do nada o cara começou a fazer live com máscara. E ficou preocupado, né? Porque poderia estar com coronavírus também. Enfim, é complicado. É complicado. Então, é interessante porque tem muita coisa por detrás dessa nova epidemia, né? Dessa nova pandemia. Diferente das outras pandemias que tiveram, ela tem um contágio muito rápido. E muita gente pode não estar nessa curva aí de contaminados, porque o sintoma é difícil de diagnóstico. De diagnosticar como corona, porque às vezes é fácil de confundir com uma gripe comum. Então ele pode estar se alastrando e o número de infectados pode ser muito maior. Só que eu acho que é uma questão de tempo. Por exemplo, a China, ela já está em vias de anunciar que está estagnada a expansão, e bem como o número de mortos. Lá, né? Lá no país. Né? Lá na China, porque fizeram um trabalho intenso lá, né? Quem está distribuindo os remédios, quem é? Tu sabe quem é? Tem um paizinho aí que vive de embargo econômico há 60 anos aí, que parece que conseguiu, hein? Mas enfim, cara, lá na China também o Xi Jinping saiu com teve uma foto muito emblemática, acho que foi na terça, que ele com uma máscara num centro de estudos, um centro de produção, e foi muita gente da imprensa asiática e da Eurásia encarou aquilo lá como uma mensagem, dizendo, a gente está voltando. O museu de Xangai está sendo reaberto, e uma feira de tecnologia que a Huawei vai apresentar o último produto e mais inovador, o melhor produto da Huawei, não foi suspensa. Chegou a ser cogitada a suspensão, só que a China seguiu tocando o projeto, e a China está dando sinais claros de que eles estão, né, voltando aos negócios, né? Que não vai ser isso que vai retardar o processo. Só que no meio disso surgiram histórias e teorias muito interessantes. Por exemplo, tem fontes de um analista internacional brasileiro que comentam o seguinte: em outubro de 2019 foi sediado lá em Wuhan, né, na cidade onde começou a epidemia, jogos militares internacionais. Esses jogos militares, cada país enviou uma comitiva, os Estados Unidos enviaram mais de 300 militares para Wuhan. Isso foi em outubro. 15 dias após a partida dos militares norte-americanos, ocorreu o primeiro caso de coronavírus lá na cidade. Tu acha que foi isso? Só que assim, Eu já notei. A narrativa do Mike Pompeo, maluco lá, fundamentalista, ele chama o vírus de Wuhan vírus, né? Nem chama de Covid-19, nada. Ele trata como um problema chinês. Porque chinês come porco, come cachorro, come morcego, chinês é porco e tal. E tratou o vírus como uma coisa 100% chinesa. Certo. No entanto, essa teoria é muito interessante, e até porque, assim, a China foi atacada e o Irã também. Teve gente muito próxima ao Ayatollah Khamenei que faleceu do coronavírus. E o problema é que, assim, que a gente tem que deixar claro, toda a geopolítica atual, ela gira em torno dessa organização da Eurásia contra o imperialismo tradicional. Toda a geopolítica do mundo gira em torno disso. Então, Irã, Rússia e China, basicamente, que são os maiores aliados daquela região, desses 2/3 foram infectados com coronavírus, né? Foi o Irã e a China. E o Irã, antecipadamente, né, logo no politicamente começo, é muito estratégico isso. Muito. Aí o Irã vai lá e já apontou o dedo antes, dizendo, isso aí é guerra biológica e tal. Só que agora, eu acho que foi
Hoje é sexta, na quarta ou ontem, alguns membros do governo chinês já falaram, os Estados Unidos devem explicação sobre isso aí. Então é muito interessante. E um laboratório de estudos biológicos dos Estados Unidos, um laboratório militar, agora estava anunciando que estava desenvolvendo a vacina e tudo mais. Vamos que esse laboratório desenvolva uma vacina, um reagente mais rápido para combater o vírus. Aí, nessa teoria, fecharia o quadro com eles inoculando o vírus, jogando o vírus para a China, certo, e 6 meses depois anunciando a cura. O que é uma jogada política que garante reeleição, que desmonta economicamente, só que às vezes as coisas saem do controle, como eu acho que está saindo. Não, e ela modificou-se, né? Sim, modificou-se. Na Itália modificou, tanto que na China foi 2% de mortes. Aí o pessoal fala, não, mas a China esconde muita coisa. Assim, eu também não desacredito, mas também não acho que deva ter muitas mortes, porque a China fez 26 hospitais, mais de 200 ou 300 leitos, tá ligado? Então a China cuidou bem dos seus infectados, etc. Então eu acho que houve poucas mortes também por causa disso. Mas na Itália já está mais de 1.000, assim, o último número que eu vi foi 600 e pouco, né? Mas parece que já está mais de 1.000 mortes, então isso elevou de 2% dos infectados, assim, de cada 100 pessoas, 2 morrem. Passou isso parece que foi para 15% ou para 16%, tá ligado? Porque a Itália tá realmente tá só que assim... E aí o pessoal tá dizendo que na Itália o coronavírus evoluiu. Essa por isso que tá matando mais, tá ligado? Da China, às vezes, esconder determinadas informações, a gente tem que ver até que ponto que isso não é uma estratégia comercial também, né? Ou não, às vezes política também. Eu ia dizer que assim, que às vezes isso é uma ótica ocidental, né? Porque assim... porque o Oriente é diferente daqui, né? Mas totalmente diferente, né? quem acompanha de perto o noticiário chinês, por exemplo, tem determinados veículos de notícias que eles divulgam boletins diários em tempo real. Eles acompanham mesmo. O nível de infectados, de quantos morreram e tal. Então tem dados muito sólidos de informação, né? Então, às vezes é muito fácil pra gente aqui, onde os Estados Unidos é hegemônico desse lado do mundo, chegar e dizer, a China isso, a China aquilo, porque é um conflito de ideias ideológico permanente, né? E o Trump é bem baixo. É um cara muito baixo ao ponto de você realmente ficar desconfiado de certas coisas. Inclusive, você vê que na Rússia não tem. Ali perto, e não tem um infectado. E aí? E a Rússia, tu sabe que a Rússia tava o maior bafafá, maior, assim... Oi, tudo bom? Tudo bom? Com o Trump, né? Porque a Rússia... Eu não sei o que a Rússia quer. Se ela quer o fortalecimento dos Estados Unidos, mas é um fortalecimento muito fraco, por sinal, transformando os americanos em peões, né? Vamos dizer assim, a palavra peões, desculpa aí, mas vamos dizer... Assim, trabalhadores do baixo clero, sei lá, da primeira função. Vamos dizer, assim, os americanos estão começando a virar trabalhadores daquela primeira função lá, ali, chão de fábrica. E os russos estão a par disso, e aí tá aí o maior escândalo americano também que aconteceu nas eleições de Trump, que foi a questão lá da Rússia também, né, junto ali, e até agora não foi investigado, e isso ninguém toca, e etc. Gente da FBI dizendo que tinha documentos, e os caras foram demitidos, foi exonerado, e um maior rolo. E do nada acontece um negócio com a China, de um vírus muito, muito forte, e na Rússia não tem um infectado. Como? É vodka? É muito álcool. Então eu vou começar a tomar cachaça também. Porque eu tô tossindo um pouco, sabe? Eu tô falando sério. Enfim, é complicado, velho. Assim, eu não sei, né? Eu não vou dizer, assim, você tá mais a par do que nessa parte aí. Eu não vou dizer nada, ao contrário, assim, eu acho que o problema do coronavírus está atrapalhando um monte de fatores do mundo, inclusive a Itália. Você vê a tristeza, né? Você vê os estádios de futebol tudo vazio, cinemas, filmes sendo cortados. Tem um monte de coisa que, assim, o lazer é importante para a humanidade, a conexão entre os homens é muito importante, mas
tá, assim, eu fico triste quando eu vejo algo assim, sabe? Mas Sentimentalmente falando, sabe? Eu acho assim que isso evidencia várias coisas. Por exemplo, A gente Oriente, vai ter que correr atrás do Netflix. o Oriente ele tem um posicionamento diferente. Mas o Oriente é forte, né? Assim, em relação a essas coisas, né? Eles são meio homogêneos e quando tratam uma crise, eles conseguem ser heterogêneos para certas coisas, sabe? Mas assim, cara, É muito engraçado. O que o pessoal falou da Itália, a Itália foi pega, o negócio entrou lá de roldão. E falaram que a França estava menos preparado que a Itália e a Inglaterra pior ainda. Então a Europa precisa ter um plano emergencial talvez mais complexo do que a gente imagine. Da mesma forma que os Estados Unidos também ficou levando isso na flauta, como se fosse nada. Só que é um problema severo. Às vezes a gente pode dizer, por exemplo, essa questão da taxa de mortalidade talvez seja inferior porque a gente não sabe quantos infectados tem. Às vezes uma pessoa assim, está infectada e já curou e não soube que teve. Então a curva é difícil de mensurar isso agora. É muito novo. Mas ainda assim, por exemplo... E os países pobres, tá ligado? Exatamente. Assim, eles sofrem bastante. Exatamente. E você não tem nenhum critério. Tem dado estatístico, nada. É complicado. Tipo, leitos ali não existem. Enfim. E é interessante, assim, os Estados Unidos... Em relação a uma epidemia, como tá acontecendo leitos, lá no Congo, caraca, a galera vai atrás de guru, vai atrás de pessoas ali perto, tá ligado? Assim, cara, mas que nem assim, por exemplo, um amigo meu foi voluntário no Benin. Um país, bom, o pessoal não deixava ele colocar a luva descartável fora, cara. Eles não tinham nem acesso a isso. Caraca, né? É, sinistro, pesado. Imagina uma pandemia dessa chegar lá. Eles não tinham leito hospitalar com nada. Depois das 18 horas acabava a luz, eles não tinham nada. Esse tipo de gente... Vai cara, sofrer. tu não É vai o que conseguir, mais vai sofrer, né? Tu não vai conseguir saber quantos infectados e quantos morreram. Vai ser E é o que mais vai sofrer. E é o que os países desenvolvidos precisam se unir para dar a chance a esses países, porque esses países vão ser infectados e eles vão ser tipo incubadores da doença. Porque lá vai ser muito difícil de sair essa doença e eles podem ser os próximos a dar o chute na bola, sabe assim, de uma nova epidemia. Então os países desenvolvidos tem que ter agora, que nunca teve, né? Coragem, né? E convicção de tem que ajudar esses países mais pobres. Não é só para o meio ambiente, etc. Não. Agora é uma questão também de vida ou morte, pô, até dos líderes, né? Enfim, é complicado. Um país tão desigual, tão cheio de egoísmo, tão cheio de coisas, de critérios de enriquecimento de alguns e empobrecimento de muita gente. É complicado falar sobre doença, sabe? Então, enfim, eu já vi até filme falando sobre isso. Tem isolamentos de pessoas ricas que tem a cura e o resto da humanidade tá lá arrebentada. Tem aqueles glóbulos assim, tá, aqueles glóbulos, né? Glóbulos, sei lá. Aquelas fortalezas, né? Cheio de coisas, cheio de medicina, cheio de uma vida próspera lá no meio e em volta tá a maior desgraceira do mundo, sabe? Enfim, é complicado. Só pra finalizar também, é bonito ver o capitalismo sempre dando ênfase na redução do Estado e os Estados Unidos chegar lá e libera 5 trilhões para combater o vírus. Verdade. Abraço pra todos, valeu.